esse título parece um pouco assustador, né? Tem algumas palavras que estão um pouco distantes do nosso vocabulário, então é interessante explicar um pouco os títulos, né? Isso é um problema de quando a gente entra na academia. Antes tudo é muito simples, mas depois que a gente vai fazendo mestrado, as coisas todas, a gente quer sempre um título que possa explicar tudo. Então o título ficou Reflexões sobre Espiritualidade Cristã. Eu coloquei em parênteses porque a gente vai pensar na espiritualidade em geral e também sobre a espiritualidade cristã. Uma integração entre ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Essa é a primeira parte. A ideia é entendemos a espiritualidade cristã a partir da integração dessas três dimensões. Essa é a primeira parte. A segunda parte é, como nós vamos viver isso? Isso não vai ser feito hoje. E possivelmente uma terceira ou outras palestras seria como nós viveríamos isso em questões específicas. Então, entendi o que é a espiritualidade cristã, parte 2. Agora eu sei como eu devo viver essa espiritualidade cristã, e agora 3 seria como vou viver a espiritualidade cristã, pensando nas artes, pensando no trabalho, pensando nos meus relacionamentos. Então a ideia é depois as outras palestras serem desdobramentos dessa parte inicial. De forma muito sucinta, ortodoxia, esse prefixo orto é utilizado para dizer que algo é certo, algo é correto. Ortodoxia, doxia vem de doxa, uma fala, um discurso. Então, ortodoxia é colocado como um discurso correto, verdadeiro sobre algo. Então, quando digo eu tenho um pensamento, e aqui eu vou usar esse termo de forma bem específica, porque hoje é muito usado, fulano é ortodoxo, e às vezes é usado de forma pejorativa, né? Então a ideia é assim, ortodoxia é uma crença correta, verdadeira, que é como nós também temos que interagir. Não estou dizendo aqui especificamente qual é a crença correta ou se essa crença tem que ser sustentada de forma como se fosse um militante político. Não, a ideia é apenas que uma crença correta seria uma crença ortodoxa, sem maiores desdobramentos. Ortopraxia, continua orto, que é correto, vocês já sabem. Praxis é uma prática, é o agir. Então, ortopraxia é um agir correto, uma prática correta. E uma ortopatia, vem do grego patos, que está ligado às nossas emoções, aos nossos afetos. Isso é ortopatia, emoções, afetos, sentimentos colocados de forma correta. Então, de forma muito simples, o título é Reflexão sobre espiritualidade em geral e espiritualidade cristã. E essa espiritualidade cristã tentando integrar uma crença correta, verdadeira, com uma prática correta e verdadeira e com sentimentos e afetos corretos. E nós vamos ver que, apesar de ser aparentemente algo muito simples, na prática, normalmente a gente tende a ter algumas dificuldades de pensar isso de forma integrada. E aí o que eu sustento é que se nós não integramos isso, nós não temos nada. A minha ideia é que a espiritualidade cristã adequada é sempre uma integração entre essas três dimensões. Qualquer uma delas de forma isolada não nos permite experimentar nenhuma delas de forma integral e profunda. Primeiro, eu quero pensar com vocês um pouco sobre o mundo que nós vivemos hoje, um contexto geral, e como esse mundo pensa a espiritualidade, e aí depois as nossas respostas. As pessoas que andam nos ambientes acadêmicos já ouviram falar de várias expressões como ceticismo, relativismo, materialismo, niilismo. Essas expressões eu entendo, a partir do Schaeffer, que são resultados da morte da razão, ou do escapar da razão. A ideia da razão humana de tentar dar as respostas por si só acaba sempre nos dando respostas que são insatisfatórias ou que são satisfatórias apenas por um período de tempo e depois a gente precisa repensar tudo isso porque a razão ela escapou do que seria seu direcionamento, que seria inicialmente encontrar-se com Deus. Então, se a razão está deslocada, ela acaba sempre colocando outra coisa no lugar de Deus. Então, o ceticismo seria uma crença que a verdade não existe. Então, minha relação com o mundo é uma relação apenas de que o que existe são imposições de sentido que nós damos no mundo. Isso fica muito evidente nas ciências humanas. Não, tudo é uma construção social, não existe objetividade nesse processo.
Quando é radical nesse sentido, você tem um pensamento cético. O relativista vai dizer assim, olha, a verdade pode até existir, mas é uma verdade subjetiva. É a experiência individual que eu tenho de verdade. Um materialista, e aí, tradicionalmente, a posição ideológica de esquerda, no sentido de referência teórica principal, ela é materialista de origem. Então, toda a realidade, a experiência que a gente tem com a realidade é uma experiência material. Não há nada de transcendente. Tudo que existe é matéria, que eu posso sentir, que eu posso tocar. Qualquer coisa além disso não existe. Tudo se resume à matéria. E o niilismo seria uma ideia de... É um prefixo também grego que significa nada, tanto é que vocês já ouviram falar que Deus criou tudo ex nihilo, né? Ex nihilo, que seria a partir do nada. Então, o niilismo é uma espécie de nadificação da nossa experiência com o mundo. Não tem sentido. Toda a nossa existência é uma existência vazia. Não adianta perguntar de onde a gente veio, para onde a gente vai, porque é uma pergunta sem sentido. Tudo vai nos levar a nada. Então, a melhor coisa é a gente aceitar essa relação nadificante com o mundo e conosco. Uma segunda consequência, ou uma segunda análise do contexto que a gente vive é um mundo hedonista, que quer maximizar o prazer e minimizar ao máximo a questão do sofrimento. Então procuro o tempo todo, qual se torna uma filosofia de vida, o que eu vivo para ter sempre sensações de prazer, e aí são sensações que são normalmente superficiais, fugazes, então tem que ser repetidas e repetidas diversas vezes, porque o sofrimento é algo que nos apavora. Então se eu estou triste, eu tenho que comer uma barra de chocolate, porque ela vai me dar logo uma sensação de prazer. Então eu procuro sempre alguma coisa que me faz fugir do sofrimento, porque o sofrimento é sempre visto como algo ruim. Então uma sociedade, um mundo, uma cultura hedonista. Uma cultura que interage com o tempo sempre de forma imediata e urgente. Não tem mais passado e o futuro também não importa muito. Só existe o agora. Tudo tem que ser agora. Tudo que tem que ser muito rápido. Nesse sentido de maximização de prazer, de uma relação temporal muito rápida, imediatista, nós temos um apego muito grande à questão emocional, às sensações que são colocadas, e isso sempre no nível de superficialidade. Tanto superficialidade quanto nível desordenado. Percebam que é comum você encontrar até vídeos e fotos, assim, pessoas tirando selfie num velório. E assim, tal, sorrindo, tá todo mundo chorando, mas as pessoas não têm esse negócio de emoção certa para o momento certo. O importante é você sentir emoções. Se na hora do velório você estiver super alegre e quiser dar um abraço assim no caixão, assim, fala, não, tira um pouquinho a tampa aqui para mostrar o rostinho dele, tal, dela, e sorrir, tudo bem, porque é uma expressão de autenticidade de alguém que liberou as suas emoções. Então, essa ideia de uma virtude de quem consegue adequar as suas emoções é deixada por uma concepção de que nós precisamos liberar o máximo possível as nossas emoções e o que a gente sente. E numa questão desordenada, e essas emoções elas têm que ser superficiais também, porque se essa emoção for um pouquinho mais profunda, ela gera sofrimento. Então as pessoas têm muito mais facilidade de ouvir essas músicas, produções musicais e artísticas de qualidade duvidosa, porque elas sempre são feitas para repetir determinados, são construídas com aspectos melódicos e também de letra, que são sempre muito fáceis de assimilar, que ficam na nossa mente sem que a gente ouça. Eu acho que vocês já se pegaram assim, tá ali tomando banho, daqui a pouco você tá cantando Opa! Peraí, velho. Me ajuda aí, Senhor, não posso cantar isso, senão é muito feio e tal. Não no sentido de que a música, separação de música, mas é porque a maioria dessas músicas realmente falam de valores dos quais nós não compactuamos. Mas isso é tudo muito superficial. Se tu faz uma melodia densa, mais dramática, que a pessoa tem que parar, como os antigos faziam, eu vou parar para ouvir música. Para, desliga tudo, e se aquieta,
e sabendo que aquilo ali muitas vezes vai te dar um choque, você vai chorar com aquilo ali e tal, ouvindo música clássica, isso não é muito legal, porque ninguém quer sofrer. Então a melhor coisa é, não, vamos ficar só nesse suquinho ralo, assim, nada muito denso, nada de vitamina, porque isso é um problema para nós. E com isso os nossos relacionamentos são cada vez mais líquidos e descartáveis. Então esse aumento grande de números de divórcio, ou de pessoas que não querem mais casar, ou até dentro da igreja pessoas que querem ser desigrejados e tal, é tudo reflexo de uma ideia de que os nossos relacionamentos são relacionamentos de maximização de prazer. Então se eu estou com um amigo aqui, ele é um cara legal, beleza, mas no dia que também ele não estiver mais me dando tanta satisfação assim, é a mesma coisa, ó. Eu estou morando com uma menina, tá legal, mas no dia que um olhar para a cara do outro e falar assim, não tá mais legal, acabou. O que se torna, o que une as pessoas é esse processo de satisfação egocêntrica. Então os relacionamentos são cada vez mais fugazes e a nossa relação com o próximo e com a natureza, com o meio, é uma relação não de fim, mas realmente uma relação de meio. Então nós descartamos o outro e descartamos a natureza à nossa volta. Esse mundo gera dois tipos de experiência de espiritualidade. Uma é uma negação da espiritualidade. Não existe essa dimensão. Crer em algo transcendente. Não. Esqueça isso. Tudo que existe a gente pode sentir, tocar, uma concepção mais materialista. Não acredite em verdade, seja um cético, isso é ser inteligente e tal. É uma primeira ideia. Nega-se a dimensão espiritual. Isso é um problema para nós. O segundo problema é, não, você está errado. A dimensão espiritual é importante. Mas qual dimensão espiritual? Não há uma ideia de que há uma dimensão espiritual ou há uma espiritualidade específica que seja melhor. Dentro desse contexto, todas as experiências espirituais são importantes desde que você entenda que elas são satisfatórias. Então a gente tem uma espiritualidade muito narcisista, é a espiritualidade do eu. Então, o que é que você faz, Daniel? Olha, eu sirvo ao Deus que é metade gato, metade cachorro. Mas e aí, é legal? É legal. Muito bom, muito bom. E você, não, eu sirvo ao Deus que é essa pedra aqui, ó, o meu Deus deixa na minha casa e tal. E se te serve, tá ótimo. E essa espiritualidade narcisista é um problema bem grande, e na Bíblia a gente vai perceber muito isso, porque o que é o paganismo? O paganismo é sempre uma projeção humana de quem Deus é. E Deus estava o tempo todo com os judeus, tentando falar, olha, o Deus que vocês querem servir não é esse Deus que está na cabeça de vocês. Eu vou me revelar a vocês. Então o conhecimento que nós temos de Deus é o conhecimento que Ele mesmo se revelou a nós. Porque se nós fôssemos projetar Deus, a nossa projeção seria a projeção como uma ideia pagã. E esse é um problema. Nós queremos ter autonomia no sentido de autônomos, de ter regras para nós mesmos, né? Uma espiritualidade centrada numa concepção mais narcisista. Uma espiritualidade, junto com isso, individualista e sem encontro. Isso é interessante porque as experiências comunitárias tendem a ser bastante fragilizadas. E a igreja sente bastante com isso. Tanto na ideia dos desigrejados, que eu posso desenvolver a minha espiritualidade sozinho. Né? É sinal desse tempo. Quanto à ideia de, não, eu não vou à igreja, mas eu assisto o culto virtual. Eu assisto na televisão. É uma espiritualidade que não demanda encontro, que não demanda o outro, porque ela está sempre voltada para si. É uma espiritualidade muitas vezes nihilista, que é a do não eu. Normalmente a experiência oriental é assim. É a experiência de que, como não existe nada, a elevação espiritual é quando você se torna nada. Então a experiência oriental é uma experiência de silenciar-se, de meditar, para que você possa aos poucos ir entrando numa dimensão onde você se torna um nada. E o nada é o nirvana, é o absoluto.
A experiência oriental te leva a pensar o seguinte: você vai chegar lá quando você for uma gota no oceano. Também, nesse contexto, nós temos uma espiritualidade instrumental e utilitarista, que é o lance de que a espiritualidade é mais uma experiência que a gente coloca na nossa vida fragmentada. Então, isso aqui é minha vida de trabalho, é minha vida de lazer, e aqui, dizem aí, o pessoal da autoajuda diz que é importante ter essa dimensão espiritual. Então eu vou ter uma experiência para colocar aqui. E isso aqui é o que dá certo para mim, que deixa todas as coisas caminhando bem. Eu tenho uma hora espiritual, tenho uma hora no trabalho, tenho uma hora não sei o que e tal. É uma relação do tipo, se deu certo para mim, junto com as outras gavetinhas da minha experiência, que são gavetinhas que não dialogam, tá cada uma fragmentada, tá bem. Então é uma experiência instrumental e fragmentada, e em muitos casos é uma experiência estética. É uma experiência do sentir, validado pelas sensações. Como não tem mais esse conceito de verdade, o importante é sentir. E aí o Schaeffer vai falar um pouco sobre isso, que com a morte da razão, com o escapar da razão, a nossa experiência com a realidade normalmente é a experiência do salto. É a experiência de que nós não temos mais sobre o que pensar na realidade. Então nós, como se fosse um salto no escuro. A experiência, e nessa questão estética, é quase como se fosse a última barreira que nos faz dizer que estamos vivos. Porque assim, se racionalmente eu não consigo mais explicar a realidade, não consigo dar sentido para o mundo, que os iluministas pensavam que iriam fazer isso, vamos tirar todos os aspectos religiosos do mundo para analisar o homem, aí a gente vai dizer quem é o homem. Aí eles tiraram todas as coisas e não conseguimos descobrir quem é o mundo. Aí vem os caras que querem desconstruir tudo para dizer, olha, sabe o que vocês descobriram, iluministas? Que a razão já era, que não há natureza humana. Então o que é que há? O que é que há? Senão nós vamos enlouquecer. Nós ainda temos um corpo. E nós ainda sentimos. Percebam que há uma linha muito forte na academia de pesquisa sobre o corpo e como o corpo é colocado e visto por diversas áreas. Principalmente uma linha francesa. E o corpo nos dá o quê? Sensações. Nesse sentido, a espiritualidade é uma espiritualidade que é validada pelas sensações que nós temos. Quanto mais isso for colocado, melhor a nossa validação e aceitação da experiência espiritual. Espiritualidade meramente estética. Fechada essa parte, eu queria fazer uma ressalva que eu acho interessante. Normalmente, quando a gente analisa a cultura, a gente acha que nós analisamos algo que está fora de nós, que nós não partilhamos. E partindo de uma ideia de que, de forma ortodoxa, nós estamos caminhando bem, a tendência é a gente olhar para o mundo e apenas criticar todos esses problemas da cultura. Só que a maioria desses problemas não são problemas que são errados de forma completa. Por que determinadas ideologias ou religiões persistem ainda durante muito tempo, mesmo elas sendo falsas ou não verdadeiras? É porque elas não são erradas inteiramente. Elas fazem um recorte da realidade, que é verdadeiro, e aí eles hipertrofiam essa experiência de realidade e pensam que toda a realidade é aquilo ali. Então imagine, se eu tenho de 0 a 100, eu corto de 10 a 20, e agora o meu 0 a 100 se tornou 10 a 20. Todas as pessoas que se relacionam com aquilo ali acreditam que só aquilo ali é a realidade. Então, para que alguma estrutura de pensamento persista por muito tempo e tenha adeptos, ela tem que, de alguma forma, ter algum tipo de referência com a realidade, porque senão ninguém aceitaria. Então, o que acontece? O que eu quero dizer? Quando eu faço todas as críticas aqui, eu estou pensando, é uma crítica a uma diversidade cultural, a uma expressão cultural no qual nós fazemos parte e talvez nós tenhamos esquecido de algumas coisas aqui. Então não é só olhar e falar o mundo, a realidade pós-cristã
tem tantos e tantos e tantos erros. Eu acho que isso é importante, mas olhar assim, dentro da realidade pós-cristã, eu percebo algumas coisas da nossa experiência do cristianismo que nós não estamos fazendo de forma adequada. Então é olhar a realidade com um olhar crítico da realidade e com um olhar crítico da espiritualidade que nós estamos desenvolvendo. Porque às vezes a realidade, essas experiências podem nos ensinar muitas coisas. Então, isso vai ser colocado mais na frente. Uma experiência espiritual, estética. Nós criticamos quando ela é validada simplesmente por aspectos emocionais. Mas se faz uma pergunta também. Será que a experiência cristã é uma experiência de um racionalismo árido? Ou há espaço para emoções, para contemplação estética? Se nós estamos vivendo um racionalismo árido, talvez olhar para essa realidade nos faz pensar que a gente precisa dialogar com algumas categorias que nós também esquecemos. Então, é essa via de mão dupla. Olhar a realidade como algo que está afastado de Deus, mas é algo que talvez a gente compartilhe também e que na nossa espiritualidade a gente tem deixado a desejar. Vou apresentar para vocês algumas máximas, alguns aforismos que nós tiramos do senso comum e que denotam como, dentro da espiritualidade cristã, a gente incorpora alguns desses conceitos. Provavelmente vocês já ouviram falar o seguinte: a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E a gente fica, nossa, é verdade, é Jesus. Não é conceito, não é tratado, não é teologia, é Jesus. Isso é verdadeiro? Em partes. Como é que eu sei que Jesus é Jesus? Porque os profetas falaram que eles seriam... Quem? Os profetas? Então tu quer dizer que o discurso dos profetas era verdadeiro? Sim. Então tu quer me dizer que para eu saber que Jesus é a verdade, eu preciso de um discurso verdadeiro que me faça entender que ele é verdade. É isso? É. Então, a verdade é uma pessoa, Jesus é a verdade, mas a verdade também pode se apresentar de forma discursiva. Então é interessante a gente pensar nisso. Jesus ele é a verdade, mas a verdade também se apresenta de forma discursiva, sobre uma reflexão que nós podemos ter sobre a realidade. Então essa ideia de falar, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Essa própria construção já é uma construção conceitual, discursiva. Então essa própria construção, ela é autocontradistória. Ela afirma que é um conceito, que não é um conceito a partir de um processo de conceituação. Então, Jesus, ele é a verdade, mas a verdade também se apresenta de forma discursiva. Nós podemos falar sobre a verdade. Um exemplo interessante, eu até botei aqui, tem uma música que está sendo muito tocada. Eu fui pesquisar no YouTube, já tem mais de 6 milhões de acessos. O título da música é Ninguém Explica Deus. 6 milhões e pouco. E é interessante porque a música, ela tem as artes em geral, ela tem uma capacidade de interação conosco muito diferente do que uma exposição como eu estou fazendo aqui agora. Então é muito mais fácil alguém ouvir, entender aquilo lá e gravar para o resto da vida do que a gente assistindo uma aula, talvez, aprender determinados conceitos. A música, o foco da música é dizer no final que ninguém explica Deus. Começa dizendo assim, nada é igual ao seu redor, tudo se fez no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. Eu tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Oh Deus, olha para mim, sabe? Poxa, eu tô tão sozinho e tal. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. E aí ele repete várias vezes, ninguém explica Deus. Ora,
O que é que você está fazendo com essa música? Você parte de uma série de explicações sobre quem Deus é e você fica cantando o tempo todo que ninguém explica Deus. E qual é o problema? É que o que fica na cabeça das pessoas é ninguém explica Deus. E o que é isso? É aquela experiência do salto. Então na hora que você vai falar, olha, vamos olhar a Bíblia aqui, eu acho que esse tipo de comportamento não é adequado. Não, ninguém explica Deus. Deus pode fazer coisas que pode contradizer toda a lógica, até alguma coisa que talvez não esteja na Bíblia, porque Deus é Deus e ninguém explica Deus. Então assim, a música tem um problema interno, porque ela parte de uma série de explicações sobre Deus, e ela presta um desserviço, porque o que fica na cabeça das pessoas é uma ideia de que Deus é inexplicável. Daniel, tu quer dizer que Deus é explicado em sua inteireza? Não. Nós somos seres finitos e Deus é infinito. Toda explicação que a gente fizer sobre ele é uma explicação limitada. Mas o fato de eu não conhecer a verdade de forma total não significa que o conhecimento parcial que eu tenho seja um conhecimento falso. Ele é apenas um conhecimento parcial. Então o Schaeffer trabalha com o conceito de verdade verdadeira. Eu não tenho a ideia de toda a verdade, mas eu posso ter acesso à verdade que é verdadeira. Um exemplo de uma música que é ouvida por milhões de pessoas. A verdade é uma pessoa e também é um conceito. Não importa o destino, o mais importante é a viagem, o caminho. É o tipo de frase que a gente lê nos livros de autoajuda. Ah, esse negócio do destino, não. O importante é o que acontece no percurso. Não importa de onde eu vim, nem para onde eu vou. O que importa é continuar. Né? Tem até algumas frases do pessoal mais utópico, né? Não, porque a utopia serve para eu continuar caminhando. Então, não é para ser algo atingível, é algo que é sempre uma meta que eu ando um passo, ele anda um passo também. E aí eu sempre ando, né? E a gente acha a coisa mais linda, né? Nossa, realmente, que legal. É aquele negócio de filme, de desenho infantil, que amarra uma coisa assim, né, na frente do animal, e aí ele fica andando para tentar comer aquilo lá, mas nunca vai chegar porque tem sempre aquela distância. Então, se ele anda um, sempre o outro vai andar um também. Resultado, zero. Então, assim, esse tipo de frase é uma frase que tem uma perspectiva nihilista, que a vida não tem sentido, né? E para nós entendemos que há origem e que há direção. E que, aí é interessante, eu concordo que às vezes, a gente vai falar isso com mais calma, mas eu concordo que às vezes a gente olha sempre o processo final da salvação, a glorificação, foca naquilo ali e a gente vive esse processo aqui como se não tivesse relação nenhuma com aquilo lá. Então a gente só está olhando para o destino e esquece da caminhada. Então para nós é tão importante o destino como é tão importante a caminhada. São complementarmente importantes. A caminhada se faz no destino, o destino se faz na caminhada. Eu vou para a Serra Gaúcha, eu estou alegre porque eu vou chegar na Serra Gaúcha. A esperança de chegar em algo que existe me dá alegria durante o percurso. Agora eu não vou ficar alegre de chegar na Serra Gaúcha se eu estou viajando no sentido completamente oposto, né? E essa ideia utópica é porque assim, qual é o problema de uma concepção muito cética? É que só tem um grande problema, a realidade. Não podemos falar nada sobre o mundo porque não existe nada, nós não somos nada, então tudo que nós temos são imposições de sentido. Filosoficamente tem um conceito que diz assim, não se pode tirar um dever ser de um ser. Então eu não posso olhar a natureza e dizer que a partir de olhar a natureza eu devo agir de tal modo, né? Eles dizem que isso é um salto não racional, né? Até hoje essa ideia filosófica de David Hume ainda é muito forte na academia. Só que é o seguinte, você tem que ser um cínico para viver dessa forma. Porque quando tu cai numa floresta e você vê um leão vindo na tua direção, tu não impõe sentido que você tem que fugir. Você sabe, olhando para aquele ser, que você deve fugir. O problema dessas compreensões céticas é que existe uma coisa chamada realidade. E na hora que ele se defronta com a realidade, a saída é ser um cínico. Então a experiência dele com o mundo é uma experiência cínica. Outra frase. O que vale é o que te faz sentir bem.
Está se sentindo bem? Ok, continue. Esse é o caminho, siga por aí. É uma espiritualidade que é mensurada pelos sentimentos. Se eu estou se sentindo bem, tá ótimo. Enganoso é o coração do homem. Nós sabemos que os nossos sentimentos podem nos levar para direções muito ruins. Acreditamos então que o que vale é o que é objetivamente e subjetivamente verdadeiro. E a verdade em sentido amplo. E é interessante, isso poderá trazer algum grau de sofrimento. Então essa ideia de que o importa é o que faz bem, o bem pode ser algo meramente superficial. Então, por exemplo, eu estou com uma dor, estou com dor de cabeça. Eu vou, tomo um remédio. Vou pensar um mesmo exemplo da dor de cabeça. O cara tá o dia todo com dor de cabeça, aí ele vai na farmácia, pede, toma um remédio de dor de cabeça, tô bem, me senti bem, tal. No outro dia de manhã a gente recebe a notícia que ele morreu com aneurisma cerebral. Mas ele se satisfez com um remédio de dor de cabeça, sendo que ele precisava passar por um sofrimento de um tratamento que seria muito mais doloroso. Mas ele se satisfez em tomar um analgésico. A realidade da gente hoje é essa. As pessoas querem viver à base de analgésicos que fazem eles não enfrentarem a realidade porque traz sofrimento, porque se eles tiverem que enfrentar essa realidade vai ter um sofrimento muito maior. E é interessante porque muito que se tem de experiência do cristianismo hoje, principalmente dentro de um contexto mais evangelical, é uma experiência onde não há também esse sofrimento. É sempre sentir-se bem. Nós temos que sentir-se bem. É claro que nós entendemos que nós nos sentimos bem e nos sentiremos perfeitamente bem no futuro. Mas entendemos que há lugar para o sofrimento. O sofrimento agora ganha um novo sentido para nós. O mais importante é conhecer a verdade. Não, o que mais importante é conhecer a verdade. Só que muitas pessoas entendem a verdade como se fosse esse conhecimento racional, mas como é que eu posso colocar? Um conhecimento um pouco mais árido. É isso aqui, agora eu conheço. Só que é uma racionalidade tão asfixiante que a pessoa não se abre para os sentimentos, os afetos, as sensações que ele tem que ter no dia a dia e também não se abre para um agir prático. Então ele vive a crença correta, mas não consegue ter vida prática e não consegue ter os sentimentos adequados. Esse é um outro problema, que é um conceito restrito de verdade. Não, o que importa é a verdade. Tá, mas o que é verdade? Verdade é só um discurso, e como nós conhecemos, a gente só conhece no sentido racional estrito, ou esse conhecimento é mais amplo? O mais importante é conhecer a verdade em sentido amplo, pessoal e discursivamente, relacionando-se com ela, tornando-a vida, e isto envolve a experiência humana em toda a sua totalidade. A última frase, essa é uma frase mais recente, vocês já devem ter ouvido. Não vou dizer o nome, mas um pastor muito conhecido disse assim: eu sou conservador na fé e progressista na vida social. Olha, legal, conservador na fé, as tradições, mas na vida social ele é um progressista. Essa frase representa que existem duas dimensões distintas, que é a dimensão de fé e a dimensão da vida social. Esse já é um problema sério. A experiência de espiritualidade cristã envolve uma experiência de fé, e a gente vai ver que é diferente de somente crer, mas envolve também a nossa vida social. Envolve toda a nossa realidade de experiência. E essa frase também, fora essa questão de... mostra às vezes uma ideia materialista. E é engraçado que da onde surgiu essa frase é de
de um pastor que, em alguns momentos, já disse que lê a realidade a partir das lentes marxistas. Então, a partir disso, você tem uma experiência de realidade materialista. Então eu tenho salto de fé, mas para o dia a dia não tem mais nada para explicar. Por isso eu tenho que ser um progressista, eu tenho que aceitar uma certa agenda e trabalhar por ela. Porque não existe algo que seja transcendente que vá atender a essa realidade. Esse é um problema. Eu reconstruí essa frase assim: cristãos na vida privada... Ah, tem outro problema, que é pensar que o cristianismo é só para a vida privada. Não, você é cristão só ali na igreja, na sua família e tal. Agora, quando sai de casa, você é uma pessoa normal. Não é, nós somos cristãos e essa experiência tem que estar na esfera pública. Hoje há um discurso muito forte de que a espiritualidade tem que ser limitada para a esfera privada. E cuidado, porque é um discurso ideológico que é feito contra o cristianismo, porque outras expressões religiosas têm espaço na esfera pública. Mas o cristianismo, não. Então eu entendo que nós somos cristãos na vida privada e na vida pública. Qual é o problema de todas essas frases? É que nós temos uma série de antagonismos entre ortodoxia, ou nós somos ortodoxos e achamos que isso resolve, ou somos ortopráticos, a gente age e se satisfaz com essa ação, ou nós somos ortopáticos, a gente só quer sensações e sensações. Em virtude disso, nós não temos nenhuma dessas experiências em sua inteireza, em sua profundidade, porque cada uma delas só faz sentido de forma se ela estiver interligada com as demais. Engraçado, nós podemos ver aqui 3 modelos talvez de igreja. Uma igreja que preza tanto por uma ortodoxia que ela se limita a refletir racionalmente apenas sobre a ortodoxia. E ela é muito forte nisso. Igrejas que têm uma ortodoxia muito frágil, mas entendem que é só prática. É só prática. Não, tem que fazer só serviço social, só ajudar. Eu estou ajudando as pessoas, eu estou vivendo o cristianismo. Tá, mas precisa ter uma verdade, uma reflexão. Não, é só a prática. Como tem muitas igrejas que estão muito voltadas para trazer experiências sensoriais para as pessoas. Então todo culto procura fazer uma arrumação diferente, colocar uma iluminação diferente, uma música diferente, criar todo o clima. Então cada culto tem um clima diferente. E essa ideia dos climas cada clima vai mexer com as nossas sensações. Percebam que as igrejas mais contemporâneas trabalham muito com essa ideia de gerar sensações e tal. O que eu entendo que em si não é um problema. Eu acho que como uma estratégia, e que em muitos casos vem dissociado de uma ortodoxia e de uma ortopraxia, se torna realmente um problema. Vamos lá. Eu quero trabalhar com vocês, pensando nessa articulação, 2 conceitos que a gente entende às vezes de forma um pouco limitada. O conceito de conhecimento na Bíblia e de fé. E depois eu já parto para a parte final. Pretendo não cansá-los mais. Primeiro, a ideia de conhecimento. A gente tem que entender que a leitura bíblica tem que ser feita com uma série de cautelas. Né? Senão não é uma exegese. Uma exegese. A gente começa a impor sentidos ao texto bíblico. E, culturalmente, as coisas têm sentidos específicos. Determinadas palavras, às vezes a gente lê com a nossa concepção, e quando a gente vai estudar um pouco mais a Bíblia, a gente percebe que a cultura nos mostrava para um outro tipo de reflexão sobre aquela palavra. E a primeira palavra é conhecimento. A cultura hebraica entendia conhecimento de forma diferente da cultura grega. Os gregos pensavam em conhecimento sempre como uma contemplação de uma realidade que está parada e que racionalmente eu consigo abstrair categorias sobre essa realidade. Então, um grego chegaria e falaria: grego, descreva esse aparador. Madeira, material, sustentado por 4 pernas, sei lá, alguma coisa assim.
coloração marrom, provavelmente madeira de demolição, tamanho para esse tipo de material médio, e acabou. Ele descreveria racionalmente aquele objeto. Os hebreus, eles não tinham uma ideia estática da realidade, mas sempre a realidade de forma dinâmica e de forma experiencial. O que é? Eu sempre vivo aquela realidade. Então você ia falar para o judeu, você conhece essa mesa? Ele ia falar, claro, a minha mesa, o meu aparador que eu limpo todos os dias, eu conheço. Claro, sim, esse aqui é o meu aparador. É um aparador que eu ganhei tem uns 2 anos, tem um valor sentimental muito grande. Esse aqui é o aparador. Ele ia falar muito mais relacionado à experiência prática que ele tinha daquilo do que uma mera descrição fria. A palavra hebraica usada é a palavra iada ou iadá. Percebam isso. Eu vou usar 2 textos bem diferentes. Gênesis 4:1. E conheceu Adão Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E conheceu Adão. Qual o verbo foi usado para conhecer? Iada. E esse conhecer aqui tinha qual sentido? Que Adão e Eva tiveram uma relação sexual. Ele conheceu a esposa da forma mais profunda no sentido físico que ele poderia ter, no sentido de experiência prática. Ele conheceu. Deus chega e fala, por intermédio do profeta Oséias, o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E segue. Que conhecimento, que palavra hebraica foi usada aqui? Iada. Novamente. O que é que isso nos indica? Que o conhecimento na tradição judaica e na experiência bíblica não é uma mera abstração racional, mas é uma relação prática com aquilo que você conhece. Um outro exemplo, Deuteronômio 1,18, fala um pouco sobre como os judeus pensavam isso. Tem assim, ó: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-vos por sinal na sua mão, para que estejam por frontais em todos os vossos olhos. E ensinai os vossos filhos, quando? Sentado ali, na hora da escola dominical. Não. Assentando em sua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. O que é isso? A realidade tem que ser ensinada no dia a dia, no seu contexto prático. Ele tem que experimentar a verdade. A verdade, necessariamente, nesse sentido de conhecimento, iada, envolve um relacionamento com aquilo que você conhece. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Eu tinha colocado um texto que eu acho bem interessante. Eu acho que ele vai aparecer mais na frente. Sim, mas vamos lá. O ideal grego de conhecimento era uma contemplação da realidade em seu estado estático e permanente. O ideal judaico se preocupa primariamente com a vida e seu processo dinâmico, e, portanto, concebeu o conhecimento na entrada na relação com o mundo que se pode experimentar, que impõe exigências não apenas sobre o entendimento, mas também sobre a sua vontade. Dicionário bíblico: conhecer a Deus é reconhecê-lo naquilo que ele é o Senhor soberano que exige obediência ao homem, especialmente por parte do seu povo Israel, com quem estabeleceu o pacto, tal. O critério desse conhecimento é a obediência, o seu oposto não é simplesmente a ignorância, mas o afastamento rebelde e voluntário da vontade de Deus. O pecado fundamental era a ignorância, falando desse caso de Oséias. Não havia conhecimento de Deus na terra, o meu povo está sendo destruído e tal. Conhecer a Deus é ter um relacionamento pessoal com Ele pela fé em Jesus Cristo. Comentário bíblico expositivo Wiersbe. Conhecer a Deus não é meramente ter abstrações racionais sobre o que Ele é, mas ter um relacionamento com Ele. Então, conhecimento, no sentido de conhecer a verdade, significa conhecer no sentido intelectual e no sentido de
vivência. Nesse sentido, eu gosto de um conceito de um teólogo anglicano chamado Parker, J. Parker, que ele diz a diferença do conhecimento de Deus para o conhecimento sobre Deus. Ele fala, conhecimento sobre Deus é esse conhecimento racional que nós podemos pensar em várias categorias e colocá-la de forma expositiva. O conhecimento de Deus é aquele conhecimento que nós temos apenas quando andamos com Ele. Às vezes a gente limita a experiência que nós temos com Deus a isso aqui. E se nós não temos um relacionamento com Ele, a verdade vai ser sempre muito limitada e não se torna uma realidade viva. E a espiritualidade cristã envolve necessariamente esse aprofundamento relacional. A verdade sem o componente relacional torna-se inautêntica e mecânica. Interessante que o Schaeffer ele gosta muito de falar, ele repete muito isso. O homem, como um ser racional e moral, se relaciona com Deus nunca de forma mecânica. E às vezes, quando a gente pensa que o conhecimento é apenas uma abstração racional que nós podemos ter dele, nós acabamos tendo um relacionamento muito frio, mecânico, inautêntico. E é interessante como isso pode acontecer. A gente pode estar falando a verdade, mas não estar tendo um relacionamento com a verdade. Aí Isaías 29:13, que é o mesmo texto que Jesus cita em Mateus 15:8. Por isso o Senhor disse, este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. Seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Olha, eu posso estar honrando com os meus lábios, e se eu estou honrando com meus lábios, eu estou honrando de forma ortodoxa, no tipo, é correto o que eu digo, mas isso não tem autenticidade porque não está relacionado com o meu coração. Então, desde o Antigo Testamento, que algumas pessoas querem pensar, não, o Antigo Testamento era lei fria e tal. A Bíblia toda é a história da graça. E desde o Antigo Testamento, o relacionamento com Deus era um relacionamento que transcendia muito aspectos mecânicos da lei. Era um relacionamento que sempre tinha que vir de dentro para fora. Só uma pequena ressalvazinha. Algumas pessoas poderiam falar, Daniel, mas esse teu conceito de racionalidade experiencial aí não combina com aquele texto de Paulo, que ele diz que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo a Deus, que é o vosso culto racional, né? Fiz um resumo aqui, cortei algumas coisas. Bem, eu fui pesquisar sobre esse texto e percebi que algumas versões trazem, principalmente versões em inglês, outros tipos de tradução, traduzem como espiritual adoração ou adoração sensível. Paulo, nesse aspecto aqui, ele não estava falando de racionalidade no sentido estrito de racionalidade, como se fosse uma lógica, uma questão matemática. Ele estava usando isso aí, uma forma de tentar diferenciar esse novo tipo de culto com o culto de sacrifício de animais que eram feitos no Antigo Testamento. Então o sacrifício agora é o sacrifício do próprio corpo. E é engraçado que ele está todo o tempo falando sobre algo que vem do corpo e depois ele limitaria como uma espécie de experiência racional. Não tem muito sentido. Então essa racionalidade aqui dele, não, porque o culto tem que ser dessa forma, porque nós aí temos entendimento racional. Não, aqui esse texto, eu entendo que as melhores traduções trazem essa ideia de uma espiritual adoração, sensível adoração, Almeida Corrigida, século 21, que eu acho que o Luiz Saião trabalhou nela, ele traz um asteriscozinho, quando você vai ver, ele coloca como sugestão de tradução a palavra autêntica. Seria o seu culto autêntico, uma adoração autêntica. Então, racionalidade ali, a melhor tradução não é esta tradução que pensa que o culto é uma racionalidade fria, não é nesse sentido. O outro conceito é o conceito de fé, que é pistis em grego e emuná em hebraico, talvez a minha forma de leitura esteja equivocada, mas é que o conceito de fé está muito ligado com o conceito de fidelidade, não apenas com o conceito de crença. Para o judeu, uma pessoa que tinha fé, tinha fidelidade, ele confirmava na prática o que ele acreditava. Então não era alguma coisa assim, eu creio em tal coisa. Não eu creio em tal coisa, por isso eu vivo assim. Então ele ia olhar para aquela prática e falava, olha, eu sei em que você crê, porque você vive de forma a confirmar aquilo que você
crê. E não é uma mera crença. Se for, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela crença certa de quem Deus é. Não, o justo viverá confirmando a cada dia, momento a momento, a sua crença no Deus verdadeiro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não, você tem que apenas crer corretamente quem Deus é. Não. Você tem que confirmar aquilo que você acredita. Eu gosto do exemplo de Abraão, que Deus faz uma promessa concreta para ele, não é uma promessa transcendente, ele vai ter descendentes, e a sua ação é uma ação no sentido de confirmar aquilo. E aí o Schaeffer faz uma coisa bem legal, isso é a leitura do Schaeffer, ele diz assim, Abraão, ele tinha fé que Deus poderia dar vida a algo que estava morto. Porque a capacidade geracional dele e de sua esposa já estava morta já. Mas ele creu que Deus poderia dar filho para ele. E isso foi imputado como justiça. E aí ele diz assim, quando Abraão foi levar Isaac para sacrificar, ele continuou tendo essa mesma certeza, que se ele matasse, Deus poderia ressuscitá-lo ou dar outro. Mas a fé dele era uma fé que Deus era capaz de dar vida a algo que estava morto. E isso é bem interessante, porque o nosso processo de salvação envolve essa crença de que Deus é capaz de trazer vida para algo que estava morto. Afinal, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E a ressurreição no dia do Senhor é um processo de Deus novamente dando vida para algo que está, em certo sentido, morto. Então pense nisso, conhecimento à luz da Bíblia é um conhecimento relacional, é um conhecimento prático que envolve sim o discurso, mas envolve uma prática daquele que conhece e vive aquele discurso. E a fé também tem esse mesmo sentido de fidelidade. Nesse sentido, a gente vai começar a perceber que a espiritualidade cristã é um processo onde há uma reconciliação do homem com Deus, do homem com ele mesmo, do homem com as pessoas que estão à sua volta e o homem com a natureza. No sentido que há um rompimento de algo que seja interno e algo que seja externo. Não são regras apenas, e também não é algo que apenas são emoções, mas há sempre uma complementariedade daquilo que a gente faz com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente sente. Da mesma forma que não há essa separação que muitas vezes acontece de algo que seja secular e algo que seja sagrado. Esse aqui é o campo da igreja, porque é o campo sagrado, aqui é o campo secular, eu penso de qualquer forma. Não, se o nosso conhecimento de Deus tem que estar incorporado na nossa vida prática, toda a nossa ação é uma ação que deve refletir o conhecimento que nós temos de Deus, a fé que nós temos em Deus. O Kuyper, ele tem uma citação bem interessante que ele diz: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano, não clame: é meu. Toda experiência da realidade é uma experiência onde só faz sentido em Deus. Textos esparsos, só para vocês não disserem que eu estou inventando isso da minha cabeça. Ortodoxia. Vou pegar só citar alguns textos que a Bíblia pode nos indicar como é importante a ortodoxia. João 17:17. Santificai-vos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. 2 Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 1 João 2:21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Enfim, outros, eu vou pular pelo adiantar da hora. Ortopraxia. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como é que a fé é confirmada? Pela minha ação, não apenas pela crença que eu tenho. Ortopatia, os nossos sentimentos, afetos. Provérbios: o justo tem consideração pela vida e seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Então nós temos que ter boas afeições também, bons sentimentos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Então as nossas afeições têm que ser ordenadas. Tem momentos que a gente vai estar sorrindo e tem momentos que a gente vai estar chorando. E os momentos que é para chorar, é para chorar. Olha que legal, quer dizer que eu posso chorar? Sim, não pode, deve chorar. Se você está triste, chora. A Bíblia, se você quisesse usar a Bíblia como um livro só de inteligência emocional, ela seria muito útil, mas não façam isso. Porque a Bíblia tem ensinamentos e verdades muito mais profundas. Jesus chorou. Jesus, nosso exemplo maior, ante aquela situação de Lázaro, chorou, seja pela questão sentimental que ele tinha com Lázaro, ou como provavelmente vendo a dor dos humanos, e ele ali naquela posição como humano também, vendo como a morte que entrou pela nossa natureza pecaminosa trazia a dor, e aquela compaixão o envolveu, e ele chorou. Então, quando nós vemos situações que nos comovem, nós devemos chorar também. A gente meio engessadão assim, né? Não, sou cristão, vou chorar. Não. Se tu vai assistir um concerto de música erudita e der vontade de chorar, pode chorar, mas não abre o berreiro não, senão vão pedir para você ser retirado, né? Mas chora de forma discreta, é bom. Paulo vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o mesmo sentimento. Temos que ter a crença correta, que vai nos gerar uma prática correta, com sentimentos e afeições corretas e ordenadas. Um texto que eu acho interessante, que integra ortodoxia, ortopraxia e ortopatia, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. É tipo, amarás o Senhor teu Deus com tudo. Amarás com toda a tua racionalidade, amarás com todos os seus sentimentos, amarás com todos os gestos que você pode fazer de prática. É assim que tu tem que amar a Deus. É assim que tem que ser a sua experiência religiosa, no sentido de religação com Deus. E é interessante que primeiro, as verdades eternas são maravilhosas. Porque assim, primeiro a gente ama quem? A Deus, acima de todas as coisas. Depois que eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu tenho capacidade de me amar. E se eu tenho capacidade de me amar, só assim eu posso amar o meu próximo. Então depois é o quê? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. As coisas se articulam primeiro em Deus, e aí começa a cadeia. Em Deus, nós nos relacionamos, nós nos conhecemos, nós nos amamos, temos a capacidade de conhecer e amar as pessoas, e conhecer e amar a natureza à nossa volta. Sem Deus, nós nos perdemos individualmente, porque nós não temos respostas existenciais. Nossos relacionamentos são os piores possíveis e a gente degrada a natureza e acha que está tudo bem fazendo isso. A ortodoxia, e isso é interessante, ortodoxia, ortopraxia e ortopatia, essas três dimensões, elas devem ser sempre utilizadas para nos aproximar de Deus. Os seus sentidos vão sempre sendo renovados no nosso relacionamento, momento a momento, com Ele. Por que eu digo isso? Porque, e o Schaeffer é interessante que ele fala isso, a ortodoxia pode virar o nosso ídolo. E aí ela nos afasta de Deus. A ortopraxia pode virar nosso ídolo. E ela nos afasta de Deus. E a ortopatia também pode. Todas essas três dimensões têm que ser constantemente pensadas na nossa relação com Ele, mas não pensadas em si só. E não são poucas as pessoas que são muito ortodoxas e que aquilo já até impede de ela ter um relacionamento mais profundo com Deus. Então toda essa realidade tem sentido na nossa vida prática com Ele, de espiritualidade, na nossa caminhada, não em si. Porque qualquer coisa pode virar ídolo. E para a gente é confortável que qualquer coisa vire ídolo, porque tudo que virar ídolo, nós podemos controlar. E, desde o pecado original, a nossa ideia é tentar assumir o controle. Vamos ser iguais a Deus. Então, desde lá até hoje, é isso que a gente quer. E como é que a gente vai ser igual a Deus? Tirando Deus do controle. Então, tudo que puder se tornar um ídolo, a gente faz. E quando a gente encontra um ídolo, a gente se torna bem menor
do que aquilo que Deus tinha pensado para nós. Porque se eu transformo essa mesa no meu ídolo, a mesa que é criada se tornou superior a mim mesmo. Todo processo de idolatria é um processo de redução do ser humano. E todo processo de proximidade do Deus verdadeiro é um processo de resgate do ser humano. Então a espiritualidade cristã é um processo que nos faz mais humanos. Concluo só com um quadro onde eu vou diferenciar uma perspectiva não cristã de espiritualidade da cosmovisão cristã. O ceticismo diria, não há verdade. Nós diríamos, há verdade. Se você quiser ter a capacidade de argumentar, diga assim para a pessoa. Você está dizendo que não há verdade? A pessoa, sim. Isso é verdade? Aí ela vai dizer, sim. Ué, mas você não acabou de dizer que não é verdade? Se isso é verdade, você se entrou numa contradição. Aí ele, então pode ser que não seja verdade. Então se não é verdade, então dizer não há verdade pode estar falso. Então de qualquer forma, você não consegue sair dessa situação. O cético vai dizer não há verdade, ele só tem a capacidade de dizer isso porque nós sempre anunciamos a verdade sobre a realidade. É o modo como... Engraçado, é o modo como Deus nos criou. Nós fomos criados de alguma forma, imagem e semelhança de Deus, e nós vamos sempre buscar esse ímpeto pela verdade. E até a próxima forma de negar a verdade é pela verdade. Relativismo vai dizer, não há verdade objetiva, só verdades subjetivas de cada um. A gente vai dizer o seguinte, existem verdades objetivas. Como existem verdades subjetivas. Existe a experiência subjetiva em relação à verdade. Mas isso não quer dizer que não exista experiência objetiva em relação à verdade. Eu tive alguma dificuldade em algumas discussões na faculdade com uma concepção perspectivista, que diz assim, não existe a verdade em si, o que existe são sempre perspectivas fragmentadas da realidade. Normalmente eles usam aquele exemplo dos indianos cegos e do elefante. Só que é o seguinte, só é possível dizer que existem perspectivas individuais da realidade ou da verdade se existe a verdade. Porque senão não teria parâmetro para dizer que aquilo é uma perspectiva. Só faz sentido dizer que nós temos compreensões fragmentadas da realidade se nós afirmamos que existe a realidade de forma total, ou que existe a verdade de forma total. Então dizer que alguém pode enunciar fragmentos da verdade só é possível porque há um padrão de verdade. Senão ela não teria nem a capacidade de dizer que aquilo é uma perspectiva. Se eu digo que aquilo ali é metade de uma parede, só é possível porque eu tenho o padrão de uma parede inteira. Senão eu não conseguiria nem dizer que era metade de uma parede, eu não saberia nem o que é uma parede. Eu diria dizer que aquilo é... não sei. O que o hedonismo diz? A espiritualidade tem que maximizar o prazer. O que é que nós vamos dizer? Que a nossa espiritualidade tem que maximizar a nova vida que nós temos a partir de Cristo Jesus. Num processo de santificação, que só é possível pelo poder da obra consumada de Cristo por intermédio do Espírito Santo. O materialista vai dizer, a realidade se limita na matéria. Nós diríamos, a realidade é composta, a realidade é uma só, mas ela é composta de uma parte natural e de uma parte sobrenatural. Ela é uma só, mas que há uma dualidade, onde há uma parte natural e uma parte sobrenatural. Às vezes a gente vive um ateísmo prático. A gente crê em Deus, mas no nosso dia a dia a gente não percebe que há dimensões de transcendência. Então na prática a gente é materialista, mas na cabeça a gente é crente. Isso é possível? Biblicamente falando, é possível, mas é errado. A gente deve viver sempre com essa dimensão de transcendência, né? E isso não deve ser algo assustador, não. Tipo, ai meu Deus, tenho medo de mundo espiritual. Não. Se a nossa confiança está totalmente depositada em Deus, e Ele está cuidando de nós,
Vamos viver momento a momento nessa confiança. Sem preocupações com tal dimensão. Saiba que existe, que não é só essa dimensão, que nós podemos ver, que nós podemos tocar. O Schaeffer usa um exemplo, eu não vou me lembrar exatamente. Se alguém quiser pode me ajudar. Não sei se foi Elias ou Eliseu, aquele que ele pede para que Deus abra os olhos para que veja o exército de anjos que estavam lá. Eliseu. Esse é um texto bem interessante. O servo lá, caramba, já era. Vamos morrer. Olha o tantinho de soldado que a gente tem, os caras tudo fracos, as armas, meu Deus do céu, agora já foi. E Eliseu? Isso aqui eu tô só brincando com a história, tá? Isso é uma coisa mais lúdica, assim, tá? Leiam na Bíblia, tá? Eu estou criando uma versão atualizada e tal, né? Enfim, deixa quieto. E ele tranquilo, assim, tal, mas cara, não tá vendo não, vamos correr. Deus, abre os olhos dele, aí, como escamas que caíram. Eliseu estava vendo que Deus deu a oportunidade dele de ver naquele momento a dimensão que seria a dimensão dessa esfera sobrenatural, que estava junto com a dimensão natural. Só que nós não temos acesso a ela, somente se Deus assim nos permitir. E na hora que Deus permite para o servo aí tem noção. Como é que os judeus ganhavam a maioria das guerras deles, sendo que os exércitos deles eram, na maioria das vezes, os menores e os mais fracos? Deus estava guerreando a batalha por eles. A gente vai ver na parte 2 dessa palestra, que não vai ser hoje. E a minha imagem que eu coloquei lá é uma pintura do deserto, né, dos judeus pegando maná que caía do céu, para a gente entender como a gente vai viver essa ortodoxia, essa ortopraxia e essa ortopatia. E aí uma das coisas que eu acho mais interessantes e lindas na história veterotestamentária é Deus o tempo todo dizendo para eles que não era o esforço deles, que eles não iam ganhar com a capacidade deles, com a inteligência deles, e para isso eles tinham que estar fracos, porque só quando eles estavam fracos eles conseguiam perceber que a força deles estava em Deus. O niilismo vai dizer assim, não tem sentido na existência, não tem sentido nenhum. A gente vai dizer o seguinte, olha, a minha vida é repleta de sentido. Eu tenho sentidos demais. Todos os dias quando eu acordo e olho a realidade que Deus me dá, eu vejo tudo como um milagre de Deus. Eu tenho sentidos de sobra, assim. Às vezes eu preciso ter cuidado porque eu posso ficar muito tempo parado nessa contemplação, mas a minha vida é cheia de sentido. E começa a perceber que a realidade não é uma realidade onde não há nenhum tipo de ordenação. A gente começa a pensar um conceito chamado de ordem criacional, que é, na natureza, em tudo que existe, Deus colocou algum tipo de ordenação que nós podemos entender e compreender. Então ele vai olhar e fala, não tem sentido na realidade. A gente olha e fala, tem sentido demais na realidade. E existe algo que é chamado de ordem criacional, algumas ordenações que Deus dá. Enquanto a experiência de contemporânea, uma experiência de um tempo muito rápido, muito urgente, tudo muito superficial, a gente vai dizer o seguinte, que agora a gente vive um conceito de eternidade. E no conceito de eternidade, o tempo é pensado não quantitativamente, mas qualitativamente. Um dos melhores exemplos que eu gosto da experiência da eternidade é quando a gente dá aquele abraço na pessoa amada, que num momento especial, isso pode ser um casal, pode ser amigos, pode ser parentes, um abraço de 30 segundos, mas que parece que foram horas de abraço. E aquelas sensações, parece que o tempo fez assim, pum, stop, pum, volta. A gente tem algumas experiências que nos fazem pensar na eternidade no sentido de profundidade na experiência do tempo, e não de um alargamento cronológico, quantitativo. Então a gente pensa em eternidade e começa a pensar
também uma ideia de ordem temporal, de que, não, o que importa é o meu sentimento e as coisas têm que ser tudo aqui agora. Não. Há tempo para tudo. Vai ter a hora de eu abraçar e tal, mas vai ter a hora também de não abraçar. Vai ter a hora de eu ficar feliz, alegre, mas vai ter a hora do sofrimento. Emoções sempre superficiais. Aí a gente vai ter emoções sim, sensações sim, com profundidade e com consonância com a realidade. Vamos experimentar tudo isso, porque foi assim que Deus nos criou. Ter sensações, afetos, só que isso tudo tem que estar direcionado nessa relação que nós temos com Ele. E de forma adequada com a realidade. Se é para chorar, a gente chora. Se é para alegrar, a gente se alegra. Relacionamentos líquidos e descartáveis. A gente vai ter relacionamentos pessoais. Eu não olho o outro como um meio, mas eu olho o outro como uma pessoa criada em imagem e semelhança de Deus, no qual eu tenho que respeitar, eu tenho que amar. Relacionamentos que vão ser duradouros, que tendem a ter vínculos firmados nessa relação a partir de Deus e não a partir da minha vontade de usar o outro. Enquanto temos uma negação da espiritualidade, que é uma concepção materialista ou naturalista, nós afirmamos que há sim a espiritualidade e ela deve ser cultivada. Enquanto tem a espiritualidade narcisista, que é voltado para o eu e fechado no indivíduo, a gente pensa numa espiritualidade que é cristocêntrica. Ela está direcionada para Deus e ela é altruísta, ela não é egoísta. Ela nos abre para relacionamentos. O nosso Deus, ele é 3 em 1. Em si só, há um germe de relacionalidade. E no próprio processo de criação, ele se relacionava com Adão. Eles tinham comunicação. E em Deus nós retornamos a um processo de relação com Ele e com o outro, e com a natureza. Espiritualidade nihilista, que é eu estou me esvaziando de mim, me esvaziando até eu virar um nada. A gente pensa na espiritualidade pessoal. Deus é pessoa e nós podemos nos relacionar assim com Ele. E aí isso a gente vai ver na parte 2. A gente morre, sim, a gente morre. Mas a gente não morre para morrer. A gente morre para viver. Esse é o paradoxo. A gente tem que morrer para nós. Ok, morte do eu. Mas porque a gente vai receber uma nova vida em Cristo. E uma vida que a gente começa já a viver agora, no nosso dia a dia. Então não é uma morte nihilista, é uma morte com esperança. Espiritualidade instrumental e utilitarista. Eu tenho espiritualidade porque isso me faz bem e está dentro de uma parte fragmentada da minha experiência. Não. Espiritualidade é algo que envolve toda a nossa experiência, todos os domínios da nossa vida e que ora vai me fazer bem no sentido de sensações, emoções, mas ora vai trazer algum tipo de dor, vai trazer algum tipo de sofrimento, e eu já estou aceitando isso, entendendo isso. E o nosso processo de amadurecimento espiritual é um processo que a gente vai chegar, e eu vejo Paulo muito como um exemplo muito forte, porque ele tinha uma maturidade diferenciada. É de olhar para o sofrimento e falar obrigado. Obrigado. Que bom o sofrimento. Eu vou passar por isso, porque isso vai me dar esperança, vai me dar maturidade. Eu vou crescer mais. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. A capacidade de ressignificar o sofrimento. Por fim, enquanto nós temos uma espiritualidade estética que está voltada para os sentimentos, sensações, no salto, onde não há ortodoxia, a gente vai ver que uma espiritualidade cristã adequada, ela sempre tem que estar relacionada com uma crença correta sobre Deus. E a Bíblia não é um livro que apenas nos diz sobre Deus, ela nos diz sobre Deus, sobre nós e sobre a natureza. Uma coisa que é muito importante para o Labrie é isso, que é a realidade que o cristianismo é a realidade do universo. É sobre toda a existência. Então tem que ser ortodoxa, correta, bíblica, ortoprática, tem que ser confirmada com o nosso agir dia a dia, e ela tem que ser ortopática. O que é isso? Tem que estar ligado com as nossas sensações mais profundas, e nós temos que vivenciar isso dia a dia. Essas são as nossas reflexões iniciais sobre a espiritualidade cristã, uma integração de ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. E agora a gente abre para alguma pergunta, alguma colocação, apontamento. Fiquem todos à vontade, não precisam brigar. Não, eu falo primeiro, não, aqui a gente é bem tranquilo, só levantar sua mão, começa a falar e a gente constrói junto e tenta crescer comunitariamente. Fiquem à vontade. Eu fiquei pensando o tempo todo, na palestra, tem várias questões que me
chamaram a atenção, mas uma foi a questão do viver pela fé. Aquele lance, o exército de Israel vai lá e luta, mas é Deus que está lutando também com eles e tal. Tinha um exército menor, mas Deus fazia o cara ganhar. Tipo, a gente tem que ser fraco, não é pelo nosso esforço. Só que ao mesmo tempo, parece que a vida espiritual ela exige a minha volição, meu esforço, a minha decisão. Aí o Paulo dizia, não é eu que vivo, mas Cristo vive em mim, sabe? Mas ele tomava decisões volitivas todo dia, se esforçava para ter um tempo de orar, um tempo de se dedicar a Deus, um tempo de decidir evangelizar. Tem aquela ideia de que Deus opera em você tanto querer quanto realizar. Mas daí logo depois ele fala, mas desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então parece que tem dois polos assim, que coexistem, parecem contraditórios, tipo, é Deus que faz, mas eu preciso também me esforçar, e, em certo sentido, usar a minha volição, meu corpo, a minha mente, as minhas ações para buscar a Deus, para servir a Deus. Então, em que sentido eu tenho que ser fraco, mas em que sentido eu tenho que agir também, sabe? Como é que eu equilibro essas duas coisas? Qual é o equilíbrio correto desses aparentemente dois polos contraditórios? Isso é porque ele é meu amigo, hein? Eu posso começar aqui e quem quiser pode também continuar respondendo, né? Essa pergunta, de fato, é a pergunta crucial que a gente vai discutir na parte 2 dessa palestra. Então eu vou dizer que eu não sou preparado para respondê-la. Mas eu vou dizer que eu posso dizer alguma coisa sobre ela. Um conceito bem interessante que o Schaeffer coloca é o conceito de a identificação que nós temos com Cristo é uma identificação não apenas na ressurreição, na glorificação, mas uma identificação na sua morte. Então todo esse processo de santificação só tem sentido se nós entendemos que primeiro nós morremos para nós e recebemos uma nova vida em Cristo. Então, ao invés de você pensar que nós temos uma tensão, antes dessa tensão, tu olha para baixo e fala, agora eu estou vivendo uma nova vida que eu recebi dadivosamente por Ele. Então, quando eu chego aqui, tudo que eu estou vivendo agora, respondendo de forma racional e moral, é resultado de algo que dadivosamente nós recebemos por Ele. Então, aí aqui perde um pouco esse sentido de tensionamento, porque isso aqui só faz sentido porque, no aspecto mais profundo, nós recebemos uma nova vida em Deus. E os nossos esforços, que a gente vai ter uma resposta, também só são possíveis pelo poder da obra consumada de Cristo, que nós temos acesso pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Então, primeira coisa é pensar que a gente recebe uma nova vida, ou o início de uma nova vida com a justificação, e essa dádiva não vem de nós, vem de Deus. Então agora o que a gente está vivendo, veio dele. Então até os nossos esforços e são coisas que são direcionadas por ele. Entendo que há participação nossa nesse sentido, não é algo mecânico. O Schaeffer fala muito disso, há intencionalidade, nós somos seres racionais e morais, e nesse processo aqui, nessa relação, nós respondemos a Deus, então nós temos um aspecto de responsabilidade de desenvolver a nossa salvação, mas isso só faz sentido primeiro nele. E aqui a continuidade também não se dá pelos nossos esforços, porque os nossos esforços são sempre insuficientes. Então aqui só se dá pela ação do Espírito Santo em nós. Então eu acho que a ideia de tensionamento fica um pouquinho mais entendida a partir dessa ideia inicial da nova vida e a partir de um processo onde todos os nossos esforços são direcionados por algo que vem dele e são reafirmados nele através da ação do Espírito Santo. Eu diria isso. Colegas, me ajudem, não me deixem sozinho nessa batalha. O Rumenig faz perguntas bem elaboradas. Esse é o teaser da parte 2. Esse é o teaser da parte 2, né? Fazer um corte e colocar a chamada. Se alguém quiser continuar respondendo isso, ou fazer outra pergunta, ou não apenas fazer pergunta. Eu quero fazer um acréscimo, uma colocação. Fiquem à vontade, tá? Vocês estão em casa. A ideia do Labri, tanto que a gente faz em casa, não é em auditório, é para que a gente possa ter essa experiência de acolhimento, de hospitalidade. Então, sintam-se em casa. Essa é a ideia. Interessante essa
dualidade, né, entre Deus faz tudo, Ele é responsável por tudo, Ele que nos capacita para tudo, mas ao mesmo tempo tem o, bem entre aspas, eu querer, né, porque a palavra mesmo diz, né, que Deus vem o querer e o realizar. Então, assim, a própria fé não é e não é minha. É eu que creio, mas não é por mim. Né? E interessante a gente ver na nossa cultura hoje muito essa questão de até eu acho que reflete na nossa dificuldade de entender essa dualidade, de que a gente diz, ou tu é assim, ou tu é assado. Até tem hoje uma propaganda, né? Ou tu é gremista, ou tu é colorado, ou tu é chimango ou maragato, ou, né? Sempre é ou um lado ou o outro, muito polarizado, né? E aí quando a gente tenta entender de que é Deus que faz, mas eu tenho que querer, mas se eu fizer não é por mim, é por Deus, a gente começa a ter dificuldade de entender isso também. Né? Mas eu, assim, Deus conhece o humano, ele sabe como o ser humano funciona e como melhor funciona. E quando a gente passa por dificuldades, a gente, talvez a gente consiga entender um pouco melhor isso. Porque, um exemplo, né? Assim, uma dificuldade financeira ou alguma questão na área de saúde, ou eu preciso fazer alguma coisa. Assim, Deus não diz, eu vou cuidar de ti, vai dormir que o dinheiro vai estar na conta amanhã, não é isso. Mas quando a gente entende que a gente tem um conceito de que tudo vem de Deus, não simplesmente nossos recursos vêm de Deus, mas a minha vida, a base essencial é Deus. Então qualquer coisa que eu faço, ele só tem sentido em Deus, porque se eu fizer sem um sentido, não tem motivo de eu fazer isso. A questão do niilismo é cada vez mais forte, de tipo assim, não tem sentido. Se eu enxergo, tem sentido. Se eu não enxergo, não tem sentido. Isso, a gente começa a não enxergar nada. Né? Então, assim, quando a gente tem Deus como base de tudo, eu tenho um motivo para fazer as coisas, eu tenho um motivo para... Por mais que eu não enxergue. Então, talvez o caminhar por fé tem muito isso. Eu sei o que é o correto, eu sei quem é Deus. Mas não é porque eu enxergo. Né? E aí soma toda assim, a expectativa de vida, tudo aquilo que, as experiências de vida que a gente teve, e dizer, não, eu já tive experiências, né? E aí a Bíblia é muito rica em nos dar, nos contar experiências. Não, essa pessoa experimentou isso e deu certo, então eu também posso. E aí talvez pode ampliar isso muito mais, mas é uma questão de que a igreja como um conjunto é importante. Né? Porque se eu estou sozinho, vivendo a espiritualidade, parece que só comigo acontecem as coisas. Né? Tu olha no Facebook, está todo mundo feliz. Tu ouve, né, experiências, parece que tá todo mundo se dando bem e só eu aqui estou me dando mal. Mas quando a gente vive uma espiritualidade em conjunto como igreja, a gente percebe que não é só eu. E aí tem outros que já estão caminhando um pouco mais do que eu, e tiveram outras experiências, eu tenho a experiência que eu estou tendo agora, já tiveram antes, e podem dizer, Deus é fiel. Continua, né? Então essa troca, nesse sentido também é bom. Né? Também faz com que a gente cresça. Então talvez a gente tenha que sair um pouco dessa cultura de dizer, eu sou isso ou aquilo. Não, as coisas se misturam. Né? Tu falaste duas coisas que eu acho muito importantes. Essa questão de que no momento de sofrimento isso fica mais claro, né? Quando o povo diz, isso a gente vai tratar na próxima palestra, não sei quando vai ser ainda. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles começam a pedir as coisas que tinham lá, né? E eles estavam passando pelo sofrimento. Quando eles estavam lá, eles estavam confortáveis com aquele que eles tinham, de pouco, ou miserável, ou ruim. Mas quando foram para o sofrimento, aí que as coisas se desvelaram, assim. E aí que eu acho que a pedagogia divina do sofrimento é bem interessante para nós. Né? Porque quando a gente não está sofrendo, normalmente a gente se basta em nós mesmos ou na realidade que está circundante.
Quando vem um sofrimento, é aí que a gente lembra, eu não era aquilo tudo mesmo, né? Meu celeiro não era tão farto como eu achava, né? Minha saúde e tal. Então o sofrimento ele é legal porque ele nos mostra quem a gente é. E eu gostei muito da tua fala que o niilista ele não vê nada e a gente consegue enxergar porque o niilista fica quase numa escuridão, né? E aí eu lembrei muito de uma frase que eu li hoje do Lewis, que ele diz assim: eu creio no cristianismo da mesma forma que eu creio no sol. Não porque apenas eu o vejo, mas porque por intermédio dele eu vejo todas as coisas. Então a nossa espiritualidade nos faz ver sentido em toda a nossa experiência humana. Diferente do niilista, que vai olhar tudo isso como sem sentido. Queridos, mais alguém? Eu vou fazer um acréscimo e já usar o acréscimo para um link para a pergunta que eu vou te fazer. Ixi. Não, muito mais difícil não. Mas falou o versículo, né, de Filipenses: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Algumas versões vão dizer pensamento, mente, às vezes até mesmo atitude, né? E a palavra ali no grego, phronesis, realmente uma palavra que não existe no português, né? E ela é a união exatamente da mente, da vontade e da atitude. Então, cada versão vai dar uma ênfase, né? Sim. Então, ter essa... eu gosto de usar aquele exemplo, assim, às vezes tu põe 6 da manhã para despertar, né? Tu sabe que tem que despertar. E... bom, tu sabe, mas aí, eu quero dormir mais um pouquinho. Né? Ou, às vezes, tu sabe que tem que despertar e tu tem a vontade, né, de despertar. Mas tu não toma atitude de levantar. Né? E quando tu tem essa união dessas 3 coisas, né? Tu sabe que tem que levantar, tem que acordar, que tem que despertar e tem que levantar. Aí tu tem a frônesis, né? E Jesus, ele teve essa frônesis o versículo continua e o texto, né? Que não tem em vós a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus, que não levou em consideração ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas assim mesmo se humilhou, se esvaziou, né? Tomando a forma de servo e se fazendo semelhantes aos homens. E aí eu vejo essa integralidade que existe no cristianismo, de não dividir a realidade espiritual da realidade física, né? Jesus mesmo, sendo Deus, Criador de todas as coisas, Espírito, se fez homem, carne, matéria, e ele vai ser para a eternidade. Hoje Jesus está sentado ao lado de Deus, em carne e osso. Ele é primazia dos que dormem, né? Ele é a garantia, né? O penhor da nossa ressurreição. A gente vai estar como ressuscitou. Senão a ressurreição, a nossa esperança é vã. Então ele unindo as duas coisas, né? O Criador se unindo com a criação, tornando tudo uma coisa só para a eternidade. É a maior prova que a gente tem que realmente não há distinção, né, dessas duas realidades. É parte de um todo. E aí a gente falou sobre a questão do niilismo, né? Também outra realidade que nós temos hoje de compartimentalizar, né, as realidades. O que tu acha que é pior ou a coisa mais grave que existe hoje na nossa sociedade seria dividir as realidades? E é alguma coisa também que a igreja já veio experimentando, né, desde os primeiros séculos, né? O gnosticismo, o docetismo, né? A dificuldade de aceitar que Jesus, o Deus Criador, se fez matéria, né? Havia dificuldade isso da igreja, até havia uma definição clara sobre isso, né? E está se repetindo hoje de novo, né? Dizer que a matéria é má quando não é criação. Mas hoje a gente vê essa divisão de outras maneiras, de outras cosmovisões, né? Ou tu acha que essa divisão é o que a gente deve mais se preocupar hoje não destruir na palavra certa, né? Mas em combater e abrir os olhos das pessoas, ou seria o niilismo, né? Que é essa utopia, essa vida sem sentido? Qual tu acha que é a maior necessidade da sociedade hoje? O cristão pode ajudar a sociedade
enxergar. Pois é. Alguém quer me ajudar primeiro? Para eu não responder logo. É uma... Que alguém quiser falar? Não sei se foi clara a minha pergunta, que eu falei tanto até chegar nela. Sim, sim. Na verdade, esse silêncio é pela dificuldade da pergunta, não pela falta de clareza. Porque nós temos dois problemas muito sérios, né? Então é difícil, diante de duas realidades, a gente elencar qual talvez seja mais difícil, né? O qual tem que ser combatido com mais veemência. Eu acho que ambas as realidades a gente de alguma forma contribuiu, né? E muito. Porque a gente, ao resumir ou ao limitar a realidade da nossa experiência à igreja, no sentido mais institucional, a gente foi retirando os sentidos do cristianismo do mundo. Então a gente ajudou a dar mais espaço tanto para uma concepção mais compartimentalizada da vida quanto para o próprio niilismo. O Schaeffer usa tem uma ilustração seguinte, ele disse, olha, há 100 anos atrás, se eu chegasse numa praça tal dos Estados Unidos e começasse a falar de Deus, utilizando alguma história bíblica, provavelmente aquela pessoa, mesmo não sendo um cristão, saberia do que eu estava falando e tinha alguns conceitos mínimos. Hoje, se eu fizer isso, eu já não vou ter o mesmo tipo de resposta. Eu vou ter que voltar e vai ter um processo bem difícil, né? Então eu acho que uma situação eu acho que a gente tem que um trabalho de demonstrar a realidade do Evangelho, da verdade, da cosmovisão cristã para o mundo. Eu acho que nesse processo a gente acaba contribuindo para as pessoas verem o problema do niilismo e o problema da compartimentalização. Eu acho um pouco difícil assim, a gente pensar em qual a gente teria que... Eu acho que não, a partir do momento que a gente começa a demonstrar a ideia de realidade, as duas situações tendem a ser fragilizadas, né? Sim, essa palestra aqui, por sinal, foi muito boa, muito profunda, né? Estou impactado, eu posso usar essa palavra, né? Mas me fez pensar, né? Qual é a doença mais grave hoje da sociedade? O niilismo ou a compartimentalização? Talvez eu diria que é pior você ser um niilista. Eu acho que alguém que está vivendo uma compartimentalização está um pouco mais próximo da verdade que um niilista. Porque ele tem uma ideia parcial da verdade. O niilista nem isso tem, né? Então eu diria que talvez a pessoa que tem uma experiência ainda compartimentalizada, que a realidade vamos dizer que um número significativo de irmãos nossos dentro das igrejas vivem o cristianismo de forma compartimentalizada, né? Então, eu acredito que eles estão muito mais próximos e vejo eles mesmo assim como pessoas salvas, mas que ainda não compreenderam a profundidade nesse processo de santificação, mas são pessoas que se foram justificadas em Deus, já são salvas, ainda que nesse processo talvez eles ainda não compreenderam como eles devem seguir nessa caminhada, né, da maneira mais adequada. Mas eu entendo que talvez o problema pior seja o problema do niilismo, porque a compartimentalização ainda parte de uma ideia de que há uma verdade, que eu posso conhecê-la, ainda que ela seja um pouquinho parcial para alguma experiência da vida. Então acho que essa pessoa está um pouquinho mais próxima, né? Então essa pessoa precisa de poucos passos e a outra precisa de alguns passos um pouco maiores, né? Queridos, mais alguém? Senão a gente já vai orar e seguir para a nossa segunda parte. Na segunda parte, essas discussões podem continuar, devem continuar, como outras também, conversas que eu acho que vão ser muito edificantes. Observação que eu pensei agora também, a nossa sociedade é tão doente, né? Então, tirando os cristãos, né, que compartimentalizam a sociedade também, é tão doente que consegue ser ao mesmo tempo niilista e compartimentalizar. Dizem que não creem em nada, mas buscam a vida espiritual. Né? Tamanha a enfermidade, né? Desde o pecado original, todo o nosso processo de colocar alguma coisa no lugar de Deus para preencher o nosso vazio existencial. E aí esse processo é um abismo chamando outro abismo. Então o tempo vai passando, a gente vai criando sistemas cada vez mais complicados, cada vez mais complexos, e tudo isso porque a gente não quer resolver a situação, a gente prefere ficar com os processos anestésicos. Né? Mais alguém? Eu queria comentar sobre, voltar um pouquinho no que o Merigo trouxe, não quero polemizar, mas eu acho que essa questão de você muitas vezes
às vezes, a crise da decisão, né, do que você, se é de Deus ou não é, ou se Deus está comandando ou não, né? Acho que existem algumas questões que fazem, pelo menos me facilitam um pouco a vida para entender isso aí, né? Uma está relacionada ao controle de Deus, né, sobre a nossa vida, que um exemplo talvez prático seja relacionado à minha vida profissional, por exemplo. Hoje eu trabalho numa empresa, mas eu tenho a tranquilidade e a paz de que quem domina isso tudo na minha vida não sou eu, e que amanhã eu posso estar desempregado ou não. E acho que isso tem a ver com o entendimento da soberania de Deus e do controle de Deus sobre a nossa vida, né? E de que Ele direciona as coisas, tá? E existe uma participação nossa dentro desse processo, que eu gosto muito da passagem quando Moisés chega diante do Mar Vermelho. Ele pergunta para Deus o que ele tem que fazer, e Deus fala assim: como assim? Assim, vou usar as palavras diferentes também, mais contemporâneas, só para tentar passar a ideia, né, do que eu entendo que ele faz ali, né? Como assim, Moisés? Mas eu já falei para você já tem o cajado na mão, é só você chegar e fazer o que você tem que fazer, né? Que é tomar a decisão de colocar o cajado e o mar vai se abrir. Enfim, vai acontecer alguma coisa. Então, naquele momento, era preciso que Moisés tomasse a decisão de dar um passo de fé ali, né? Então, não existe fé se não existe decisão. Não existe, a nossa fé ela nunca vai ser provada se nós não tivermos a capacidade de decidir entre algo ou não, no meu entendimento, né? Porque na verdade a vida ela muitas vezes, por mais que a gente caminhe com Deus, ela traz para a gente momentos onde a decisão não é tão clara assim. Isso tem a ver com a fé, com você acreditar que Deus está no controle e de que Ele sabe o melhor para a sua vida. Então, eu acho que, não sei se te ajudou, Romero, mas acho que eu pelo menos, e a questão do Deus trabalhar tanto no querer como efetuar, eu acho que tem muito a ver também com o nível de intimidade que a gente tem na nossa relação com Deus, né? Que a gente permite que Deus realmente faça na nossa vida e faça com que a gente pense segundo o que a palavra diz, segundo os pensamentos que Ele tem para nós, né? Porque não adianta nada a gente também não se aprofundar em Deus e achar que Deus vai tomar conta da nossa vida, alguma coisa. Por exemplo, se você não conhece a palavra, como é que você vai saber quais são os desígnios de Deus para a tua vida, né? Então acho que é mais ou menos nessa linha. Acho que pelo menos eu tenho tentado. É uma crise que existe, sim, né? Mas não só em você. Eu acho que a gente vive isso no dia a dia, mas nesses contrapontos eu consigo organizar as ideias e caminhar, entendeu? Sim. Eu acho muito bom, e eu estou me coçando aqui porque a gente já está entrando na discussão da parte 2, né? E eu não quero antecipar, senão eu não vou ter o que falar na parte 2. Mas, assim, muito, muito boa a tua colocação. Assim. De fato, a nossa vida, momento a momento com Deus, não é uma vida onde a gente tem clareza sobre tudo que vai acontecer. E o nosso ato de uma vida também de fé é uma vida que confirma isso, do tipo, eu estou vivendo com contentamento, sabendo que eu estou empregado, mas amanhã eu posso estar desempregado. Eu não tenho certeza sobre... Mas eu não vou viver ansioso minha vida. Não. Eu estou confirmando uma crença, né? Então o próprio Moisés, ele age a partir daquilo que Deus, primeiro, de um Deus que ele já tem um relacionamento com ele, que já tem demonstrado, já passou pelas pragas e tal, e Deus vai e fala como ele tem que agir. Então é um ato de fé, mas um ato de fé que vem junto com uma série de outros pressupostos, né? Que uma situação que o Schaeffer faz bastante questão de colocar é esse cuidado que a gente tem que ter, tipo assim, com o fé como se fosse uma experiência de salto, assim. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou me jogar. Tipo, eu não sei se eu vou ganhar, mas vou investir tudo que eu tenho na bolsa, porque eu vou... Tipo, e Deus há de me abençoar e eu serei um cara rico. Tipo, não é isso, assim. É um ato de que de momento a momento a gente vai caminhando sem ter certeza do que a gente vai encontrar nessa caminhada, mas na certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Só que isso só vai fazer sentido com uma questão mais profunda, que é o que a gente vai tratar na parte 2, que é o que vai nos fazer não pensar que o esforço da gente está centrado na gente. Porque às vezes a gente coloca assim, esforço, Deus. Na verdade, tudo isso aqui só vai fazer sentido em Deus. E aí a gente começa a pensar de forma não antagônica, mas sempre complementar, que eu acho que é o modo mais adequado.
complementar, sem esquecer que nesse processo de santificação há um espaço de responsabilidade, porque como seres racionais e morais, Deus nos dá esse espaço para responder nesse processo. Mas tudo isso não pensando em Deus e homem, mas pensando em Deus e aqui Deus e homem, mas tudo isso dentro de Deus. Assim. Acho que é uma forma um pouco mais articulada de pensar, sem alguns antagonismos assim que às vezes são um pouco mais angustiantes, né? E nos dá tranquilidade na caminhada, entendo que há direções bíblicas que nos ajudam a pensar nesse sentido. Vamos orar? Mais alguém? Então, oremos. Queria pedir que o Orton fizesse a oração final. Senhor Deus, nós te louvamos porque Tu és o Criador da vida, Tu és o autor da vida e Tu és o autor da fé. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós podemos ter clareza, nós podemos enxergar a realidade. Obrigado porque um dia, Pai, Tu enviaste Teu Filho Jesus para se fazer um de nós e para nos reconciliar contigo, para que nós pudéssemos, Senhor, enxergar de novo, Pai, aquilo que estava perdido longe de Ti. Fala com cada um aqui, ó Pai, se há pessoas aqui que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não tiveram uma experiência contigo, Senhor, que realmente não saiam daqui hoje à noite, Pai, sem entregar suas vidas, Senhor, para Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela edificação, Pai, da Tua igreja aqui, Senhor. Obrigado porque a Tua obra, Pai, se expande pelo mundo, Deus, e Tu nos convida, Senhor, para fazer parte dessa obra. Obrigado pela vida do Daniel, que trouxe essa palavra para nós, essa palestra. Que nós possamos usá-la, Senhor, também para abençoar os irmãos, Senhor, abençoar nossas igrejas locais. Tudo para a Tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, eis a provisão de Deus esta noite, né?